nome é Raul Espinosa, sou cardiologista, sou mestre em medicina baseada em evidências, professor aposentado da Universidade Federal da Grande Dourados. Nós estamos aqui em nome da medicina preventiva da Unimed de Dourados, promovendo essa atividade para levar informações até vocês, que é a hipertensão arterial. Um pouco de história é interessante. Em 1733 foi realizado pelo pastor Stephen Hales um experimento no qual ele colocou uma cânula de vidro na artéria crural de uma égua e notou que nessa cânula existiam oscilações da coluna de sangue, que eram de acordo com os batimentos cardíacos e a respiração arterial. Desta forma foi determinada a pressão arterial máxima, que é chamada por nós médicos pressão arterial sistólica. Ficou durante muito tempo esse experimento de grande importância para a humanidade conhecido, mas foi só em 1856, quando um cirurgião de nome Fieber colocou a mesma cânula ao nível da artéria femoral. Essa oscilação da coluna de sangue atingiu a altura no manômetro de 120 milímetros de mercúrio, de tal forma então que foi detectado o valor da pressão arterial sistólica. Não se conhecia até então qual que era o valor da pressão arterial diastólica. Foi em 1904, quando um pesquisador russo, de nome de Sergei Korotkov, detectou, através de um aparelho similar ao aparelho que nós temos hoje em dia, foi detectado, através desses estudos, a existência da pressão arterial diastólica. Então nós tínhamos agora a determinação da pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Durante muito tempo, acreditou-se que o valor mais importante era da pressão arterial diastólica. Porém, em 1948, através do estudo de Framingham, a cidade americana, onde foi feito um estudo de toda a população e onde foi determinado os fatores de risco para doenças cardiovasculares, entre eles diabetes, colesterol, sedentarismo, cigarro e a presença da hipertensão arterial. Foi nesse estudo que foi verificado que a mais importante dos níveis pressóricos era a pressão arterial sistólica. Então nós tínhamos com essa mudança dados importantes que passaram então a nos levar a compreender e a tentar normalizar esses valores pressóricos que grande mal faziam o ser humano. É importante que nós falemos ao respeito da medida da pressão arterial. Ela deve ser feita da forma correta. Caso contrário, nós estamos criando pacientes hipertensos e deixando de diagnosticar pacientes que são hipertensos de fato. Então, vou repetir, deixamos de diagnosticar aqueles que são hipertensos e diagnosticamos como hipertensos aqueles que não são hipertensos. Então, é importante que seja feita a medição de forma adequada. Todo médico deve aferir a pressão arterial, inclusive os pediatras, porque não é incomum que as crianças sejam portadoras de hipertensão arterial e o diagnóstico não é realizado, a não ser quando eles estão já na fase mais adulta ou mais jovem. Por isso que é importante que o pediatra também faça a aferição da pressão arterial. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde realizou um trabalho que realmente nos deixou surpresos. Esse estudo da Organização Mundial da Saúde foi feito em 167 países, incluindo os países desenvolvidos, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França e os países do restante do mundo. O que foi verificado nesse estudo? Que 45% dos profissionais da saúde, incluindo médico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, não tinham sido treinados para verificar a pressão arterial. E, consequentemente, eles não sabiam, de fato, como valorizar, como interpretar e como fazer a aferição certa da pressão arterial. A pressão arterial deve ser medida durante o mesmo ato com intervalo de 1 minuto entre uma e outra medida. Essas medidas têm que ser número de 3. 3 medidas. Você faz a primeira aferição, aguarda 1 minuto, faz uma segunda aferição, aguarda um outro minuto e faz uma terceira aferição.
Esta última que vai ser o valor real da pressão arterial. Por que isso acontece? Porque a pressão arterial tem uma grande variabilidade. No primeiro minuto, há uma liberação importante de catecolaminas, que aumenta os níveis pressóricos. No terceiro minuto, a pessoa já está mais acomodada e então podemos ter o valor real da pressão arterial. Outra coisa importante é o tamanho do manguito. O manguito é o aparelho que vai em volta do braço do paciente. Tem que ser conforme o tamanho adequado do braço do indivíduo. No obeso, as medidas não sejam nunca reais, porque o manguito que se utiliza é o manguito padrão. Mas o braço do obeso é um braço muito grande, então nós supervalorizamos o valor da pressão arterial nesse indivíduo. Acaba-se criando um hipertenso, quando na realidade não é. O que deve ser feito? Deve ser utilizado o manguito do tamanho apropriado do braço do indivíduo. Além disso, existem algum tipo de posições certas para medir a pressão arterial. As costas do indivíduo, quando sentado, deve ficar encostada da poltrona. O braço e o cotovelo tem que ficar apoiados e os pés têm que ficar no chão, para não provocar movimentos isométricos que vão aumentar os valores da pressão arterial. Na primeira consulta, a pressão arterial tem que ser medida nos dois braços. E a partir de aí, aquele braço que tem um nível mais elevado é o que vai ser utilizado como referência para medir sempre a partir de aí a pressão arterial. Um outro fator que interfere no controle adequado é a falha do médico. O médico não inicia o medicamento no momento apropriado e quando precisa aumentar a dosagem dos medicamentos para perseguir aqueles níveis pressóricos que já mencionamos anteriormente, ele não faz, levando ao que chama-se inércia terapêutica. O médico fica inerte para aumentar os medicamentos para controlar a pressão arterial. A pressão arterial aumenta linearmente com a idade, a partir da sexta década, principalmente a pressão arterial máxima ou sistólica. Um dado interessante é que nos afrodescendentes, a pressão arterial, a hipertensão arterial, age de forma muito mais agressiva do que nas outras raças. Nos pacientes jovens, a hipertensão arterial é principalmente diastólica, dos valores mínimos. No idoso existe uma entidade em separado, que é a hipertensão sistólica isolada, que é própria da idade, que acontece a partir da sexta década. E quais são os fatores de risco da hipertensão arterial? Existe uma série de fatores. Alguns deles podem ser modificados, outros nós não temos como interferir nesses fatores. Um dos fatores importantes, que ainda está sendo muito discutido, é a genética, e que acontece em torno de 30% a 50% dos indivíduos. Ainda existem estudos a respeito dos genes que provocam a hipertensão arterial. Provavelmente no futuro nós teremos um tratamento genético da hipertensão arterial. E aí a importância de conhecer esses fatores genéticos. A idade aumenta a pressão arterial. Por quê? Porque com a idade existe um aumento da rigidez progressiva das artérias de um modo geral, em todo o nosso organismo. E a complacência das artérias, dos vasos arteriais, também diminui. Então, isto provoca o aumento da pressão arterial em torno de 65% acima dos indivíduos de 60 anos de idade. Em relação ao sexo, que é outro fator que também nós não podemos modificar, nos indivíduos mais jovens, a pressão arterial diastólica que mais está elevada. A etnia é um fator de risco importante para a hipertensão arterial sistólica. O dado do Vigetel, de 2018, que é um trabalho feito, uma pesquisa feita via telefone, demonstrou que no país não existe uma diferença significativa entre os afrodescendentes e os brancos em relação aos níveis pressóricos. É mais importante, com certeza, a situação econômica na sua influência na hipertensão arterial. O sobrepeso e a obesidade têm uma relação direta e contínua e linear com a hipertensão arterial. Um dado importante é a ingestão de sal, de sódio, em relação à pressão arterial. A ingesta de sódio está associada a doenças cardiovasculares e acidente vascular
encefálico quando essa ingesta de sódio é acima de 2 gramas de sódio, que equivale a 5 gramas de sal de cozinha. Foi feito um trabalho muito interessante que eu chamava de trabalho InterSalt. Este trabalho avaliou a excreção de urina de sódio em diversas populações do mundo todo e detectou que no norte da China a excreção de sódio era muito elevada. A incidência da hipertensão arterial era muito mais elevada. Ao contrário desta população, os índios Yanomami que não ingeriam sódio não apresentavam hipertensão arterial. O sedentarismo é uma associação direta com a pressão arterial. O indivíduo que é muito sedentário tem uma tendência a se tornar também hipertenso. O álcool também eleva os níveis pressóricos. Existe uma síndrome que é chamada síndrome do weekend, que é a síndrome do final de semana. Na segunda-feira, lá atrás, no passado, não se sabia por que tinha muita procura dos pronto-socorro de pessoas com altos níveis de hipertensão arterial. Foi detectado que estava relacionado com a ingesta de final de semana de alimentação copiosa e ingesta de grande quantidade de líquido, por isso de álcool, por isso que foi denominado síndrome do weekend. Fatores socioeconômicos são extremamente importantes na sua relação com a hipertensão arterial. Foi verificado que as pessoas que têm menor escolaridade, que têm condições de habitação inadequada e baixa renda familiar, a incidência de valores pressóricos são muito mais elevados. Existem outros fatores de risco, como o uso de medicamentos. Alguns medicamentos provocam aumento da pressão arterial. Um exemplo clássico é o uso de anticoncepcionais e também o uso de medicamentos que são utilizados para rinite alérgica ou coisa similar, que também aumenta os níveis pressóricos. Uma patologia que vem sendo estudada muito recentemente é a apneia do sono. O indivíduo está dormindo e para de respirar. Acontece mais nos obesos e existe uma relação entre a apneia do sono e hipertensão arterial, principalmente a hipertensão arterial resistente. Quando se melhora a apneia do sono, melhora-se também os níveis pressóricos da pressão arterial. É necessário que, além do tratamento medicamentoso, exista uma intervenção na mudança do estilo de vida do indivíduo. Importante é conscientizar o paciente que ele, além de tomar os medicamentos, deve também mudar a forma de viver. Isto já foi comprovado, de tal forma que o controle de peso, o emagrecimento do indivíduo, provoca uma diminuição da pressão arterial de 2 a 3 miligramas. Uma dieta saudável, que é a chamada dieta DASH, é uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos de baixo teor de gordura, diminui a pressão arterial em 3 milímetros de mercúrio. A redução de sal diminui a pressão arterial de 2 a 3 milímetros de mercúrio. O aumento de potássio na dieta diminui a pressão arterial de 2 milímetros de mercúrio. Exercícios aeróbicos diminui a pressão arterial de 5 a 7 milímetros de mercúrio. E a diminuição da ingesta de sódio diminui a pressão arterial de 4 a 5 milímetros de mercúrio. Então vocês notem como essas intervenções que não são medicamentosas ajudam a controlar a pressão arterial. E daí a importância das pessoas, em conjunto com o seu médico, fazer uma programação para poder adquirir esses benefícios de todo o controle desses fatores de risco. O tratamento medicamentoso é um vasto arsenal de medicamentos que nós não vamos abordar nesse momento. Ele tem os seguintes benefícios. Ele diminui a pressão arterial sistólica de 10 milímetros de mercúrio e a diastólica diminui de 5 milímetros de mercúrio. Essas diminuições dos níveis pressóricos levam a uma diminuição dos eventos maiores, de tal forma que nós temos que o acidente vascular encefálico diminui 37% com a diminuição desses valores pressóricos. A doença dos coronários diminui 22%. A insuficiência cardíaca diminui 46%. A mortalidade por doenças cardiovasculares diminui 20%. E a mortalidade total diminui 12%. Então, o tratamento medicamentoso associado à mudança de estilo de vida trazem benefícios de forma clara para os indivíduos.
Esta finalidade desta nossa conversa, que é um serviço da Unimed Dourados, tem como finalidade levar estas informações simples, porém necessárias, para poder diminuir o impacto na nossa comunidade do malefício da hipertensão arterial.